Olá, o Empresários de Sucesso já está no ar, sejam bem-vindos. Como os escritórios de advocacia estão se adaptando à nova rotina? Hoje eu converso com a doutora Isabela Riquer Cury, advogada e sócia fundadora do escritório Riquer Cury Advocacia e Consultoria Jurídica. Bem-vinda, doutora. Olá, obrigada. Doutora, para você compartilhar um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória profissional, conta pra gente como é que você começou a sua carreira como advogada e como você estruturou o seu escritório Riquer Cury. Essa carreira começou há mais de 23 anos, quando eu reconheci ser uma pessoa de alma inquieta, gostava muito de escrever, estudar, então me identifiquei com o direito. E imediatamente na entrada da faculdade já fui para o escritório de advocacia e me encantei. Depois de uma trajetória relativamente longa em dois escritórios de grande porte, abri o meu em 2006, a atuação a nível nacional, e somos hoje em 85 advogados associados, estruturados entre equipes com especialidades diferentes e muito conectados em inovação. E, doutora, era um sonho abrir o seu próprio negócio, ter o seu próprio cantinho ali? Sinceramente, não. Eu iniciei a advocacia muito feliz, trabalhando como associada de outro escritório, sócia de outro escritório, muito contente, realizada, e isso foi mudando aos poucos na minha vida, conforme veio o amadurecimento profissional, eu comecei a ter desejos, objetivos para implementar na vida profissional de um escritório de advocacia, convicções. Foi quando, então, com o passar dos anos, começou a crescer essa vontade de implementar as minhas convicções no meu próprio negócio. Não, isso é muito interessante porque é uma história que tem um exemplo muito bacana para outros empreendedores, né? Muitas pessoas que gostariam de ter o seu próprio negócio ou como você mesmo, mesma que não pensava em ter um próprio negócio, as coisas foram acontecendo, as ideias foram evoluindo e amadurecendo. Exatamente, amadureceram com o passar do tempo e depois que o escritório foi aberto, as coisas aconteceram muito rápido. Doutora, bom, infelizmente não tem como eu não falar deste assunto, né? Afinal, muitas empresas estão passando por dificuldades por conta da pandemia do novo coronavírus, estão com portas fechadas. Como os escritórios de advocacia, em especial o seu, né, o Riquer Cury, tem se posicionado nessa quarentena? Imediatamente nós nos mobilizamos para fazer o home office. Felizmente nós estávamos bastante preparados para isso em termos de acesso remoto, rede. Nós não tínhamos a cultura no escritório de home office. Nós gostávamos de trabalhar presencialmente, juntos, fazemos todos muitas viagens pelo país para atender os clientes que são de vários estados, então, quando estávamos na nossa sede, gostávamos de estar juntos. Mas nós estávamos preparados para ter mobilidade, porque nós gostávamos de sempre trocar de lugares dentro do escritório para fazer nossos petit comitês, nossos grupos de estudos, então a mobilidade nós já tínhamos, a segurança de dados para não ter invasão, nós já tínhamos também. A dificuldade que nós enfrentamos, sempre tem uma, né? Nem tem graça a gente dizer que foi tudo perfeito, porque é impossível para qualquer um. Então, a dificuldade que nós tivemos foi em termos de ferramentas, quais computadores seriam usados nas casas dos advogados, se os deles, se os do escritório. Então, a gente levou praticamente umas 36 horas para tomar essa decisão e colocar em prática o nosso home office. Doutora, infelizmente, né, esses dias tivemos algumas demissões, tanto de pequenas empresas de porte médio também, até mesmo grandes empresas consolidadas hoje no país, com essas demissões. Eu te pergunto, quais as medidas então adotadas pelo governo federal para tentar minimizar o desemprego e a manutenção de renda que estão sendo adotados pelo escritório? A primeira medida desde o início, falando em termos de cronograma, foi essa questão de o governo ter chancelado a decisão de home office, porque isso até era previsto na consolidação das leis do trabalho, mas gerava algumas dúvidas. Então, o governo foi relativamente rápido para editar uma norma indicando como isso deveria ser feito. Isso gerou uma certa segurança para as empresas, pequenas, médias, grandes, multinacionais, como você mesma citou. A nossa advocacia é essencialmente para empresários e empresas, então nós pudemos ver
que esse tipo de situação ocorreu em qualquer nível de empresa, iniciante ou não. Então, o que aconteceu? Além do home office, outras medidas vieram. Prorrogação de prazo para pagamento de tributo, vários tributos foram parcelados, foram prorrogados. Além disso, prorrogação da validade das certidões negativas de débito, que são muito importantes para as empresas poderem se manter ativas, fazendo negócios, participando de licitação. Então, se as CNDs vencessem, ou se algum tributo não pudesse ser pago, eles teriam a CND mesmo assim. Prorrogação de prazo para recursos administrativos contra decisões do fisco em relação às empresas. Aquela medida provisória, duas medidas provisórias bastante faladas, acerca de redução de carga horária, suspensão de contrato de trabalho. Também houve medidas do governo federal, até uma mais recente, tratando da questão de eventos, que muitos eventos tiveram que ser cancelados, shows, eventos culturais. Então, a norma veio para apaziguar esses ânimos acerca disso e evitar uma imensa quantidade de demandas judiciais para resolver os problemas. Então, as normas vieram com a intenção de colocar as partes numa mesa de negociação e dando algumas regras. Fora dessas regras, acaba sendo mesmo para demandas. Doutora, você acabou de falar, né, dessa nova modalidade, que algumas empresas já estavam colocando isso em prática, que é o home office, que é o trabalho em casa. Então, ou seja, a partir de agora ela tem sido realmente uma alternativa para não paralisação integral de algumas empresas. Fala para mim quais são as vantagens e as desvantagens de se trabalhar em casa. Home office é exatamente a de não perder o emprego, não precisar, às vezes, fazer nem redução de carga horária, nem suspensão do contrato de trabalho. Através do home office, as empresas conseguiram ter uma certa produtividade, não só na parte burocrática das empresas, mas também nas atividades de vendas, cobrança, organização. Então, essa é a principal vantagem. Outra vantagem é a questão da liberdade. Então, é o aprendizado da cultura que começa a surgir no Brasil com maior ênfase, acerca da liberdade de tempo em troca da produtividade. Medir por produtividade e não por tempo. Desvantagens, nós temos visto algumas. Então, nas primeiras semanas, todos ficaram felizes e satisfeitos, e depois começou-se a perceber uma série de situações para as quais as empresas não estavam preparadas, que é o risco do acesso remoto. Então, por meio do acesso remoto, pode haver ataque de hackers, mineração de criptomoedas, que acaba gerando problemas na rede, até em linha de produção de indústrias, vazamento de dados, problemas de proteção de dados. Então, é necessário um cuidado com a ferramenta que as pessoas estão usando nas suas casas, porque essa ferramenta está fazendo acesso remoto às redes das empresas. Então, a desvantagem estaria aí, na necessidade de aprender como fazer a segurança de dados, tanto na empresa quanto nas pessoas. Outra desvantagem, sob o ponto de vista das empresas, é a dificuldade no controle da jornada, se está sendo feita a hora extra ou não, se a hora extra é necessária ou não, o risco de ações trabalhistas em relação a isso, e em relação à indenização por uso de ferramentas próprias em casa para o trabalho, o risco de a empresa ter fornecido as ferramentas e haver algum tipo de avaria nessas ferramentas, porque as pessoas estão trabalhando em casa com os seus pets, com os seus filhos. Então, é uma novidade muito grande, realmente, com vantagens e desvantagens. Realmente tem que colocar isso na balança, né, doutora? Agora me diz uma coisa, pós-pandemia, qual a sua expectativa, qual a sua perspectiva para que tudo isso termine? Está otimista? Eu estou otimista, mas eu estou mais cautelosa do que eu estava no início. Eu estava consciente no início que seria uma evolução em V, para baixo rápido, para cima rápido. Agora nós estamos vendo que não vai ser tão rápido assim, justamente pela desaceleração da economia. Muitas empresas que já não estavam bem em seus negócios, a questão do isolamento veio para fechar as portas de forma definitiva. Além disso, essa questão da prorrogação de pagamento de empréstimos, prorrogação de pagamento de obrigações e de tributos, fazem com que, a médio prazo, as empresas acumulem
obrigações financeiras. E elas não estão, nesse momento, podendo se organizar e parando para pensar como eu vou fazer de junho em diante, de julho em diante, quando começam a vencer essas prorrogações de prazo, porque elas estão muito focadas no hoje. Todos os empresários e grandes, médias, pequenas empresas estão tendo que rever as suas decisões quase que diariamente. Exatamente, doutora. Olha, eu também estou bem pé no chão e eu espero que a situação passe o mais rápido possível. E muito obrigada, viu, doutora Isabela Riquer Cury, advogada, por compartilhar as suas ideias e as suas informações aqui na área jurídica. Você é sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Agradeço a oportunidade. Obrigada. O Empresários de Sucesso fica por aqui. A gente se encontra durante a programação. Até lá!